Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Quanto tempo? Saudades? Estou vivo, tá bom? Como é que vocês estão? Como é que foram aí essas semanas? Saudades demais de vocês. Galera, vamos lá, hoje é aula de redação. É seguinte, já estou melhor, mas eu estou com minha garganta ainda um pouco instável. Então eu não vou poder me prolongar muito, apesar de eu gostar de falar bastante, não vou conseguir fazer da mesma maneira como antes, porque vocês vão ver que minha voz está um pouco instável e vai ter um determinado momento que eu vou ter que diminuir até parar, tá bom? Mas vamos lá, porque o que eu vou fazer hoje? O que eu vou falar hoje? Eu vou recapitular o que o Arthur deu na aula de há 2 semanas, né, que foi a aula de tópico frasal de desenvolvimento, e vou exemplificar com vocês aqui e tudo mais, tá bom? Então é basicamente isso. Já entramos em desenvolvimento. Beleza, então o que vocês viram? Vocês viram na última aula, né, antes de falar de redação especificamente, mas na última aula vocês viram o quê? Colocação pronominal. Colocação pronominal é um conteúdo de português instrumental que está inserido na competência número 1 de redação, ou seja, é o seu conhecimento sobre a norma padrão da língua, ou seja, a colocação do pronome oblíquo átono dentro das orações, dentro dos períodos, certo? Aí vocês devem ter visto com o Arthur que tem 3 tipos, a próclise, a ênclise e a mesóclise, certo? Então, tem vários tópicos em que você tem a utilização obrigatória ou da próclise, ou da ênclise, ou da mesóclise, certo? Não vou dar muita ênfase na mesóclise, porque já é uma colocação pronominal em desuso, certo? Mas, por exemplo, próclise. Quando você tem advérbios, né? Advérbios são palavras e termos atrativos da utilização da colocação da próclise. Quando você tem palavras de sentido negativo, não, nunca, jamais, nenhum, e por aí vai. Quando você tem, por exemplo, deixa eu ver aqui algum outro exemplo. Quando você tem o em mais gerúndio, você tem a utilização da próclise, e por aí vai. Quando você tem advérbios de lugar, advérbios de tempo, por aí vai. A ênclise, quando você tem o gerúndio, você não pode começar uma oração com o pronome oblíquo átono e por aí vai, certo? Mesóclise, você utiliza quando você tem futuro do presente ou futuro do pretérito, mas já está em desuso, então eu não vou nem citar, não vou nem dar uma abrangência maior sobre a mesóclise, certo? Coloquei para vocês também uma lista de exercícios, é interessante que vocês façam porque dá uma ideia legal, tanto de aplicabilidade para a redação, você ter o conhecimento dessas regras na sua mente, interiorizado em você, te auxilia na hora de você formatar um texto, formatar no sentido de criar, de formular uma redação e, obviamente, a médio e longo prazo para concursos públicos, né? Qualquer coisa que, porventura, vocês façam na vida acadêmica, profissional de vocês. Tá bom? Tranquilo? Beleza. Então, o que acontece? Agora, caindo em redação. O que acontece? Nós vimos introdução, e eu já falei com vocês, mais repeteco. Eu falei com vocês o quê? Que a introdução é composta pelo quê? Contextualização, depois eu tenho a minha tese é o meu posicionamento, e depois, obrigatoriamente, eu devo colocar o quê? Os meus argumentos. Quantos argumentos? 2, sempre 2. Por que 2 argumentos? Porque esses 2 argumentos vão gerar parágrafos de desenvolvimento. Tranquilo? Beleza? Quantos parágrafos de desenvolvimento? 2. Beleza? Então tá. Então agora a gente já entra em desenvolvimento. Então qual a importância do parágrafo de desenvolvimento? 2 parágrafos de desenvolvimento. É ali que se concentra a argumentação da sua redação. Então olha só que interessante. Na introdução, quando você apresenta os argumentos, quando você coloca a sua tese, quando você faz a sua contextualização, você ainda não está argumentando, você ainda não está demonstrando, passando a sua ideia, né, de forma elaborada para o leitor. O espaço parágrafo em que você vai fazer exatamente isso
é o parágrafo de desenvolvimento. Aí olha só que interessante, o parágrafo de desenvolvimento, ele é aquele parágrafo que possui o maior número de linhas, certo? Ele possui o maior número de linhas, uma média ali que pode variar entre 7 a 10 linhas. Ou seja, você tem uma gama, né, possibilidades ali de fazer aquela construção. O que acontece? O parágrafo de desenvolvimento ele tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a sua microestrutura se assemelha muito à macroestrutura de uma redação completa. Como assim? Vou dar aqui um exemplo, só um minutinho. Vou dar aqui um exemplo. A redação completa, ela tem a introdução, ela tem o desenvolvimento e ela tem a conclusão, correto? Isso é a macroestrutura dentro da redação. O parágrafo de desenvolvimento, ele vai possuir essas estruturas também semelhantes, ou seja, ele vai apresentar uma microintrodução, ele vai apresentar um microdesenvolvimento dentro do parágrafo de desenvolvimento e ele vai apresentar uma microconclusão, certo? Mas o que acontece? É da mesma forma? Obviamente que não, mas são estruturas que atendem à mesma função. Vamos começar. A introdução do meu parágrafo de desenvolvimento é o que nós chamamos de tópico frasal. Então, um monte de aluno veio falar comigo nas outras semanas, as 2, 3 semanas, que seria o tópico frasal, que eu sempre pontuava nas correções, os outros corretores também pontuavam. O tópico frasal é isso, é a declaração inicial, é a frase inicial que começa o seu parágrafo de desenvolvimento. Ele funciona como uma introdução do que você fala naquele período, naquele parágrafo, certo? Ou seja, o tópico frasal, gente, presta bem atenção agora, o tópico frasal ele é um período, é uma frase, ou seja, que começa com aquela letra maiúscula lá, espaço, parágrafo, letra maiúscula, e ele vai acabar com aquele ponto final, certo? Então, atenção para algumas coisas que devem ser muito importantes para esse tópico frasal. Ele precisa ser curto. Como assim curto? O quão curto ele deve ser? Ele deve apresentar aí numa média de 1,5 linha a 2 linhas. Não mais que isso. Por que não mais que isso? Porque quando você começa a colocar muita coisa no seu tópico frasal, ou seja, ele ultrapassa essas 2 linhas limites, você acaba argumentando dentro do tópico frasal. E tópico frasal não é um espaço para argumentação. A argumentação, olha só que interessante, ela obrigatoriamente deve estar contida onde? Na próxima estrutura. E essa próxima estrutura é o que nós chamamos de ampliação. Olha só que interessante, o tópico frasal ele funciona como uma introdução do parágrafo de desenvolvimento. O desenvolvimento do desenvolvimento, né, parece ser redundante, e é, de fato, ele é o que nós chamamos de ampliação. Então, a ampliação é onde você vai argumentar aquela ideia que você introduziu lá nos argumentos da introdução e no seu tópico frasal. Vou explicar isso com mais calma, certo? E, por fim, nós temos a conclusão desse parágrafo, mas só que nós chamamos aqui agora de finalização, certo? Tranquilo? Beleza? Então, vou escrever aqui para ficar de maneira mais clara. O meu parágrafo de desenvolvimento, ele obrigatoriamente deve ter a primeira coisa, o tópico frasal. Em segundo, ele deve conter a minha ampliação. Terceiro e último, a minha finalização. Certo? Então, meu tópico frasal ele acaba funcionando como uma introdução, a ampliação como um desenvolvimento e a minha finalização como uma conclusão. O que acontece? Hoje eu vou me ater somente ao tópico frasal porque ele é de extrema importância, certo? Nas próximas aulas nós vamos explicitar isso aqui com mais calma, a ampliação e a finalização, certo? Como que eu consigo fazer essa finalização, como é que ela é estruturada e por aí vai. Hoje vamos nos ater ao tópico frasal. Então, o tópico frasal, ele é o quê? Qual é a definição de um tópico frasal? Que eu acho que é muito importante vocês terem isso em mente. O tópico frasal, ele é uma síntese, ou seja, ele é um resumo da ideia a ser abordada naquele parágrafo. De novo,
ele é uma síntese, ele é um resumo do que você vai abordar naquele parágrafo. Mas olha só que interessante, o parágrafo de desenvolvimento, ele está diretamente relacionado ao seu argumento, aos argumentos que você explicitou lá na introdução, certo? Digamos, vou aqui tirar um argumento aqui que serve para N temas. Negligência governamental, né? Você utilizou lá como um dos argumentos do seu tema X, negligência governamental, certo? Então, preconceito e negligência governamental. Olha só que interessante. O seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, nesse tópico frasal, você deve criar uma síntese que vai abordar sobre preconceito. O seu segundo tópico frasal, que vai estar no segundo parágrafo de desenvolvimento, ele deve abordar o quê? Negligência governamental. Certo? Tranquilo? Chutei aqui argumentos que podem ser utilizados aí para N temas. Tranquilo? Beleza? Então, olha só que interessante. O seu tópico frasal, a primeira frase do seu parágrafo de desenvolvimento deve estar estritamente relacionada ao seu argumento, ao que você explicitou lá na introdução. O tópico frasal ele deve ser curto, ele deve conter marcas de autoria, certo? Isso é uma dica que eu dou para vocês. Utilizar marcas de autoria, ou seja, você deixar algo que traduza, né, que traga o seu juízo de valor sobre aquilo que você vai abordar. Então você colocar, por exemplo, você colocar um tópico frasal em que você apresente somente um fato, isso não tem marca de autoria. Então, digamos, quando você faz um tópico frasal da seguinte forma, em primeira análise verifica-se que no Brasil há um elevado índice de desigualdade social. Ponto. Tópico frasal. Tem marca de autoria? Não. Porque você dizer que no Brasil você tem um elevado índice de desigualdade social, isso é um fato. Isso é algo de conhecimento público e notório, que todos nós já sabemos, certo? Agora, como é que você transforma esse tópico frasal, que é um fato, certo, em um tópico frasal em que contém um pouco de marcas de originalidade, marcas de autoria? Você dizer o seguinte, em primeiro caso, vou falar dessa questão das conjunções. Em primeiro plano, em primeiro caso, verifica-se que a inércia governamental contribui para a continuidade da má distribuição de renda, que a ineficácia governamental contribui para a elevada desigualdade social. Olha só que interessante, eu uni agora um outro fato, a ineficácia, a inércia governamental. Opa, eu estou querendo dizer agora, Vitor, eu estou julgando, eu estou achando isso, que um dos fatores, né, que contribuem para a elevada desigualdade social é a inércia e a insípida organização governamental, ou seja, é algo de juízo pessoal próprio. Deu para entender? Tranquilo? Então, cuidado com isso. Está errado quando eu coloco um fato como um tópico frasal? Não está errado, porque todo texto, né, ele vai possuir um tópico frasal. Mas só que para o Enem, para agradar o corretor, é interessante você colocar sim uma marca de originalidade, uma marca de autoria, ou seja, você se fazer presente já naquele tópico frasal. Tranquilo? Beleza? Então, eu vou dar alguns outros exemplos aqui para vocês e vocês vão conseguir compreender isso aqui, essa questão da marca de autoria, de maneira mais eficaz. Pode falar, Sônia. Quem? Júlia Benevenuto. Aham. Se eu utilizar negligência governamental, tem risco de levar zero por estar falando de uma forma negativa do governo? Pode repetir, Sônia. Se eu falar... Se utilizar negligência governamental, tem risco de levar zero? Zero? Não. Por quê? Está falando de uma forma negativa do governo. Não, Júlia, não tem problema nenhum, tá? Você falar negligência governamental, ineficácia governamental, enfim, do Estado, qualquer coisa do tipo, não tem risco de você tirar zero, não. Porque a depender do tema, né, várias problemáticas que são temas da redação do Enem são de cunho governamental, né? Por exemplo, quando você vai falar de distribuição de renda, quando você vai falar de segurança pública,
Quem tem a tutela, né, constitucional pela segurança pública? São as pessoas? É a sociedade civil, o corpo civil? Não, é o próprio Estado. Então, se nós temos, de alguma maneira, crises dentro da segurança pública, essas crises elas existem em grande parte não, na maior parte, em sua totalidade, devido a uma negligência governamental, a uma ineficácia do Estado, certo? Então não está errado não, muito pelo contrário, quando você faz esse apontamento, você está demonstrando que você tem conhecimento de mundo, que você tem uma visão como cidadã, né, inserida dentro dessa sociedade, né, que você consegue interpretar e analisar os limites entre sociedade civil e Estado, certo? Mais alguém, Sueli? Não? Tranquilo? Beleza, galera. Uma outra coisa muito importante que eu vejo vocês errarem demais. Uso de conectivos e locuções. Galera, seguinte, tem mais? Pode falar. O Vitor Quintanilha. Se eu for impacto negativo ou positivo, isso conta como marca de autoria? Se eu for? Se ele colocar impacto negativo ou positivo, se conta como marca Não ouvi. Se for impacto negativo ou positivo, se conta como marca de autoria? Se for impacto positivo ou negativo? Conta, depende do conta, Vitor. Se você colocar um impacto positivo ou negativo, conta como marca de autoria. Tudo depende da sua construção. Tudo depende de como você vai fazer aquele tópico frasal a modo de que aquela leitura, né, transpareça algo de juízo próprio, certo? Então, como você vai fazer isso, né, se você vai apresentar um impacto positivo, um impacto negativo, enfim, isso não importa. O que importa de maneira mais significativa é a sua construção, você se fazer presente dentro daquele tópico frasal. Eu consegui analisar aquela frase que você escreveu, que você construiu, como algo de pensamento próprio, seu, certo? Um juízo de valor, não um fato de conhecimento notório. Tranquilo? Beleza? Outra coisa muito importante, utilização de conectivos. Gente, é muito importante, Estou frisando isso aqui inúmeras vezes. Todo parágrafo de desenvolvimento vocês devem obrigatoriamente iniciar com conectivo e locuções conectivas, certo? Ademais, entretanto, outrossim, em primeiro plano, né, que no caso é uma locução, em primeiro plano, primeiramente, em segundo plano, em primeira, enfim, N exemplos. Mais alguém sabe? Luiz César. Vitor, e se eu usar isso que a Júlia falou? O que seria uma boa proposta de intervenção? Porque se o governo é o órgão máximo, esses problemas só seriam resolvidos por ele, não? Sim. Óbvio, a sociedade de outros órgãos poderiam ajudar, mas no fim das contas só o governo pode aniquilar aquele problema, certo? Sim. Quando você apresenta um problema, um dos argumentos sendo a ineficácia ou o descaso governamental, como é que você consegue fazer uma proposta de intervenção? Simplesmente colocando uma ação que deva ser utilizada pelo Estado para minimizar ou atenuar aquele problema. Pode ser simplesmente, vou criar uma lei, vou impor ao Poder Legislativo a criação de uma lei que vá suprir essa demanda, esse problema. Não necessariamente. Nosso país ele já possui inúmeras leis. A nossa Constituição, que é a Constituição de 88, é uma das melhores constituições do mundo. Então por que nós vemos N crises? Crises de segurança pública, crise educacional, de distribuição de renda, crise de distribuição de propriedade latifundiária e por aí vai. Por que nós vemos tantos problemas dentro dessa esfera? Simplesmente porque nós não temos uma aplicação eficaz dessas leis. E quem deve fazer, analisar e impor essas leis
tanto a sociedade civil quanto a sociedade militar e até mesmo ao próprio Estado. O governo federal, o Estado brasileiro, certo? Então não está errado você colocar como argumento a negligência ou a ineficácia ou a inércia governamental e colocar como proposta de intervenção algo que o próprio Estado, o próprio governo, quando é melhor a gente ter uma diferenciação muito clara na nossa mente. Uma coisa é o Estado brasileiro, outra coisa é o governo brasileiro. O governo é transitório. Nós temos um governo, né? Infelizmente, nós temos um governo que está aí, que foi eleito em 2018, vai até 2022. É o governo brasileiro. Mas uma coisa que é insubstituível e é impenetrável é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele não é transitório, certo? Ele sempre vai existir. Não importa quem esteja ocupando, né, o cargo legislativo, executivo, judiciário. O Estado brasileiro é uma coisa. Ele deve ter ações públicas que visem o bem coletivo. O governo brasileiro, ele é composto por pessoas que são eleitas e tem uma transitoriedade, seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente da República, certo? Então, é até melhor a gente falar em Estado, certo, do que em governo. Fala. Mais alguém, senhora? Não? Tranquilo? Beleza? Então, voltando para o conectivo. Não esqueçam da utilização de conectivo. Por que a utilização de conectivo? Porque você consegue, a partir do momento que você utiliza esses conectivos, amarrar um parágrafo ao outro, certo? Eles ficam encadeados dentro de um mesmo raciocínio. Ou seja, você traz ao seu texto coesão. E um texto coeso é um texto coerente. Tranquilo? Uma outra coisa muito interessante também, simples e bem pragmática. Quando você utiliza conectivos, você acaba acumulando pontos na competência número 4. Qual é a competência número 4? Conhecimento e utilização de mecanismos linguísticos. Certo? Tranquilo? Beleza? Então, a utilização de mecanismos linguísticos é um ponto a ser avaliado dentro da sua redação. Quando você deixa de utilizar esse mecanismo, essa utilização dentro do seu parágrafo de desenvolvimento logo no início, no tópico frasal, você consequentemente acaba sendo penalizado. Tranquilo? Beleza? Luiz Edson. Então, no caso, se eu falar o governo deve na redação, o problema seria resolvido por um outro governo? Aí logo em seguida ele fala, não entendi muito bem essa última parte do governo transitório. Olha só, vamos lá. Essa parte do que eu falei de governo. Governo brasileiro, ele é gerido por pessoas. Digamos, o presidente da República. Nós vivemos um governo em que o presidente é o Jair Bolsonaro, certo? É o governo brasileiro, certo? É transitório, porque após a sua saída, né, quando um outro presidente assumir, nós teremos um outro governo, né, gerenciado por um outro presidente. Ou seja, o governo ele é transitório, certo? O que é permanente e imutável é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele não muda. Ou seja, a política educacional, por exemplo, o fornecimento de educação pública à população, saúde pública, né? A tutela da saúde pública, da segurança pública e por aí vai. É uma função, uma atribuição do Estado brasileiro, independente de quem seja o presidente, de quem seja o governante, certo? Isso é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro assegura à população a tutela da segurança pública, certo? O Estado brasileiro. O governo brasileiro, as políticas públicas, né, sejam elas transitórias ou permanentes, aí sim, aí você tem uma esfera que é do governo brasileiro. O governante, ele tem o direito de elaborar políticas públicas feitas por ele, que não necessariamente vão ser utilizadas pelo outro governante. Deu para entender? Porque o governo é transitório, o Estado é permanente.
certo? O governo é aquilo que é regido por um governante. E governantes, eles são o quê? Transitórios. O Estado brasileiro é permanente, nunca muda. Mais alguém, só? O Lucas Vieira. Vitor, é necessário colocar uma medida para contrapor o problema abordado, ainda nos parágrafos de desenvolvimento, e não só na conclusão? É preciso colocar uma medida para contrapor o problema abordado. Ah, sim. Então, gente, Lucas, respondendo a sua pergunta, sim. Mas eu não vou me ater muito a essa questão de Estado, de governo, de proposta de intervenção e tudo mais, porque isso aí já é aula de conclusão. Nós vamos chegar lá daqui a algumas semanas, certo? Então eu quero me ater somente ao tópico frasal, tranquilo? Depois, com calma, eu explico essa questão de governo, né, de proposta de intervenção estatal, social, se está errado, se está certo. Depois a gente discute isso, tranquilo? Então vamos nos ater ao tópico frasal. O tópico frasal que precisa ser o quê? Curto, direto, objetivo, está relacionado com o argumento que você utilizou lá na introdução e por aí vai. Então, por favor, encarecidamente eu peço a vocês, sempre comecem o parágrafo de desenvolvimento, o tópico frasal, com conectivo. Em primeira análise, em primeiro plano, primeiramente, enfim, o que vocês quiserem utilizar. Ressalvas que eu coloco aqui para vocês. Primeira, uma coisa que vocês gostam muito de utilizar, o conectivo outrossim, certo? Outrossim, que significa em primeira análise, primeiramente, por aí vai, né? Dá uma ideia de primeiramente, ou ele pode ser utilizado como uma ideia de adição, como se fosse um ademais, certo? Vocês gostam muito de utilizar o outrossim. O que eu digo para vocês? Não utilizem. Se você for utilizar o outrossim, por que você não pode utilizar o ademais? Por que não o outrossim? Porque o outrossim é um conectivo extremamente rebuscado. Para você utilizá-lo dentro da sua redação, a sua redação precisa estar em consonância com esse rebuscamento, com essa elevação vocabular. Então, cuidado, certo? Tentem escrever de maneira simples, da maneira como... não da maneira como vocês falam, né? Mas de uma maneira assim mais palatável a vocês, tranquilo? Então deixe um outro sim por um outro momento, a não ser que você julgue que você conseguiu elaborar uma redação com um nível vocabular que esteja condizente com a utilização desse outro sim. Caso contrário, não. Outra coisa muito importante, conectivos adversativos. Entretanto, no entanto, contudo, mas, porém e por aí vai. Não se utiliza conectivos adversativos no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Por quê? No primeiro parágrafo de desenvolvimento, o que veio antes dele? Veio a introdução. Então, quando você começa um parágrafo com conectivo adversativo, significa dizer que você está entrando em oposição com o que você disse anteriormente. E o que veio anteriormente ao parágrafo de desenvolvimento? A sua introdução. Então, é como se você estivesse entrando em oposição com a sua tese, com seus argumentos, com a sua contextualização e por aí vai, certo? Onde que você pode colocar esse conectivo adversativo? No segundo parágrafo de desenvolvimento, quando você quiser fazer, por exemplo, um discurso dialético, em que você apresente um lado positivo e um lado negativo dentro de uma mesma ideia, certo? Aí sim, você apresenta um lado positivo no primeiro parágrafo, aí no segundo parágrafo você vai apresentar o lado negativo. Aí sim, tá ok você colocar um conectivo adversativo, porque você vai entrar em oposição. A ideia negativa vai entrar em oposição com a ideia positiva dentro de algum argumento. A Ana Clara Salles está perguntando. Quem? Ana Clara Salles. Aham. Se o tópico frasal seria tese. Se o tópico frasal seria tese? Não. Olha só, foi boa a sua pergunta. Todo parágrafo, ele possui um tópico frasal. Lá na introdução, o que seria o tópico frasal? Seria a própria contextualização. Quando você cria aquela contextualização, aquela primeira frase ali da introdução, aquilo ali seria o tópico frasal.
certo? Tranquilo? Quando você vai para o desenvolvimento, que é o que nós estamos trabalhando agora, esse tópico frasal ele não seria a tese, ele estaria estritamente relacionado com os argumentos, não com a tese. Mas acaba sendo um efeito cascata. Por quê? Você sabe que seus argumentos estão relacionados com a sua tese. E se o seu tópico frasal está relacionado com seus argumentos, ele também está relacionado com a sua tese. Deu para entender? Foi? Tranquilo? Mas o que eu posso falar em síntese para você, Ana? O tópico frasal está relacionado com os argumentos, certo? Tópico frasal 1 com argumento 1. Tópico frasal 2 com argumento número 2. Tranquilo? Beleza? Argumento, não tese. Mais alguém sabe? Não? Tranquilo? Galera, vou pegar agora aquela folhinha que eu dei para vocês, que eu acho que o Arthur já falou e tudo mais, mas vou pegar aqui alguns exemplos de estratégias de construção de tópico frasal, certo? Só tem 3, eu só coloquei 3 aqui para vocês, bem simples. Vamos lá. Declaração inicial. Declaração inicial, ou seja, você vai fazer uma afirmação ou uma negativa logo de cara, como primeira frase desse parágrafo de desenvolvimento. Fala. A Beatriz Maria perguntou quantos dias mais ou menos em cada parágrafo? Uma média de 7 a 10. O Luiz César respondeu para ela. Quem falou? Luiz César. O Luiz César. Isso aí, Luiz. Uma média de 7 a 10, tá bom? Vou pegar aqui um exemplo, não sei se vocês estão com essa folha, mas se não estiverem, não tem problema, eu vou ler, vocês conseguem prestar atenção. Olha só, peguei um exemplo aqui de uma redação do Enem de 2016, que tirou nota máxima, da Júlia Mitioia. E qual foi o tema de 2016? Caminhos para o combate à intolerância religiosa no Brasil. Olha só como é que ela fez um parágrafo de desenvolvimento. O que eu fiz aqui, gente? Eu peguei o parágrafo de desenvolvimento da redação dela. Olha só como é que ela faz. Primeiramente, então de cara a gente já sabe que eu peguei qual parágrafo? O primeiro parágrafo de desenvolvimento dela. Olha só que interessante. Começa com o conectivo. Primeiramente. Primeiramente, é importante lembrar que o ser humano é influenciado por tudo aquilo que ouve e vê. Ponto. Mais uma vez. Primeiramente, vírgula, isolado. É importante lembrar que o ser humano é influenciado por tudo aquilo que ouve e vê. Gente, isso aí, essa frase, dependendo da letra, a gente consegue fazer em uma linha e meia, mas não ultrapassa 2. Olha só, curto, objetivo e com marca de autoria. Olha qual é a marca de autoria, olha qual é a marca de originalidade. Quando ela diz assim, é importante lembrar que o ser humano é influenciado por tudo aquilo que ouve e vê, isso é algo de julgamento próprio. Eu consigo analisar e observar que quem acha isso? A Júlia. Certo? Então, esse é o tópico frasal, acabou. O tópico frasal dela foi esse. Aí, olha só interessante, já vou adiantar aqui, vou ler o parágrafo inteiro para vocês já conseguirem analisar e a gente conseguir adiantar o que nós vamos falar nas próximas aulas. Esse foi o tópico frasal. Quando ela fala aqui, de novo, é importante lembrar que o ser humano é influenciado por tudo aquilo que ouve e vê, eu já sei que a ideia central desse parágrafo vai estar relacionada a isso. A influência daquilo que o ser humano ouve e vê. O que vem depois do tópico frasal? A ampliação. É onde ela vai argumentar exatamente isso que ela quis dizer com esse tópico frasal. Vamos lá. Então, quando alguém assiste ou lê uma notícia sobre políticos da bancada evangélica que são contra o aborto e repudiam homossexuais, esse alguém tende a pensar que todos os seguidores dessa religião são da mesma maneira. Como já disse Adorno, sociólogo que estudou a indústria cultural, a mídia cria certos estereótipos que tiram a liberdade de pensamento dos espectadores, forçando imagens, muitas vezes errôneas, em suas mentes. Retomando o exemplo dos evangélicos, olha aqui, utilização de exemplificação. Gente, exemplos, citações, elas entram na ampliação. Tópico frasal não se coloca citação, certo? Retomando o exemplo dos evangélicos, de tanto que são ridicularizados por seus costumes e crenças, na televisão e na internet pelos jornais,
destacarem a opinião de parte dos seus seguidores dessa religião, criou-se um modelo do típico evangélico, que é ignorante, preconceituoso e moralista, o que, infelizmente, olha aí, de novo, marca de autoria, infelizmente, foi generalizado para todos os fiéis, certo? Então, olha só que interessante, ela fez o tópico frasal, vou repetir aqui de novo para vocês observarem. Utilização de conectivo. Primeiramente, é importante lembrar que o ser humano é influenciado por tudo aquilo que ouve e vê, certo? Tópico frasal, curto, com conectivo, marca de autoria e resumindo a síntese do que ele falou. Olha só que interessante, ela fala que o ser humano é influenciado por tudo aquilo que ouve e vê. Aqui nessa ampliação ela fala sobre o quê? A criação de estereótipo do típico evangélico, que é influenciado pelo quê? Pela mídia, por aquilo que ouve e vê. Deu para entender? Viu como é que é tranquilo? Então, galera, tópico frasal é um elemento dentro da redação que é de extrema importância para vocês. Ele traduz, ele resume o que vai ser explicitado dentro daquele parágrafo. Então, consequentemente e obviamente, esse tópico frasal ele precisa traduzir o que você vai falar em seguida. Você precisa pensar nisso. Crie um tópico frasal. Esse tópico frasal ele está em harmonia com o que eu vou explicitar, com o que eu vou explicar, com o que eu vou justificar e exemplificar em seguida. Ele está em harmonia, em consonância com o que eu disse lá na introdução como meu argumento. Você precisa pensar nisso, certo? É de extrema importância que vocês pensem, raciocinem se o seu tópico frasal está em harmonia com todos esses elementos. Então, o tópico frasal eu tenho que botar meio que uma opinião no meio para introduzir. Perdão? Então, o tópico frasal eu tenho que botar meio que uma opinião no meio para introduzir. Sim. Isso é a marca de autoria, Letícia. Você colocar a opinião, obviamente, terceira pessoa, nada de primeira pessoa. Você colocar a sua opinião na terceira pessoa, você se fazer presente naquela frase, naquela síntese. Isso sim é o que nós chamamos de marca de autoria ou originalidade. Tem gente que chama de marca de autoria, você pode encontrar isso como marca de originalidade, tem gente que fala que é marca de autonomia, tanto faz, é a mesma coisa, certo? Ou seja, é quando você se descola, né, da descrição que você vai fazer dentro daquele parágrafo, certo? Quando você faz as citações, coloca dados estatísticos e tudo mais. Tranquilo? Beleza? Mais alguém, Suelen? Não? Então é isso, gente. Declaração inicial. Mais uma vez, é importante lembrar que o ser humano é influenciado por tudo aquilo que ouve e vê. Ela fez uma declaração. Ponto. Acabou. Certo? Segundo, conceituação, ou seja, quando você vai dar o conceito de algo, certo? O conceito de algo que você, que está elaborando essa redação, aluno, criou dentro de algo que já existe, algo pré-existente. Segundo exemplo, tema da redação de 2017, Desafios da Formação Educacional de Surdos no Brasil. Olha só como é que ficou esse tópico frasal, por conceituação. Outro ponto relevante, olha só, começou com conectivo, uma locução conectiva. Outro ponto relevante, eu tirei de quem? Foi do Matheus Pereira Rossi. Tirou na redação de 2017. Tirei um parágrafo de desenvolvimento dele. A gente já sabe que esse parágrafo é qual? Segundo. Por que eu sei que é o segundo? Logo pelo começo, outro ponto relevante. Quando ele coloca outro, significa dizer que ele já explicitou um primeiro, certo? Outro ponto relevante nessa temática é o conceito de modernidade líquida de Zygmunt Bauman. Já leram Bauman? Eu li ano passado pela primeira vez e estou relendo esse ano de novo. Eu vou falar sobre modernidade líquida, sobre Bauman com vocês futuramente, certo? Li ano passado, estou dando uma segunda lida esse ano, agora, eu vou acabar essa semana. Modernidade líquida de Zygmunt Bauman, que explica a queda das atitudes éticas pela fluidez dos valores, a fim de atender aos interesses pessoais, aumentando o individualismo. De novo, conectivo. Outro ponto relevante nessa temática.
É o conceito de modernidade líquida de Zygmunt Bauman. Ou seja, ele já colocou um elemento de uma pessoa de autoridade, certo? Bauman, de Zygmunt Bauman, que explica, olha só, ele está explicando, que explica a queda das atitudes éticas pela fluidez dos valores, a fim de atender aos interesses pessoais, aumentando o individualismo. Ou seja, o que o Matheus fez? Ele pegou um conceito, uma ideia sociológica de Bauman, que é a modernidade líquida, né? Que é homônima ao livro Modernidade Líquida, e ele, a partir desse conceito, dessa ideia, ele criou a sua própria conceituação. Ou seja, o Matheus ele criou a sua própria conceituação para a ideia de modernidade líquida de Bauman e fez com isso o seu tópico frasal. Certo? Então, isso é marca de autoria. Tópico frasal por conceituação. Certo? Vamos só, antes de ir para a ampliação, vamos só ver a ideia principal dentro desse tópico frasal. Explica a queda das atitudes éticas pela fluidez dos valores, a fim de atender os interesses pessoais. Queda das atitudes éticas, a fim de atender a interesses pessoais. Ele já deu aqui a chave do que ele vai explicitar a posteriori. Agora vem a ampliação. Ampliação. Ele já fez a introdução. Agora ele vai fazer o desenvolvimento dessa ideia. Olha o desenvolvimento dessa ideia. Desse modo, conectivo. Saiu do tópico frasal, entrou na ampliação. Desse modo, quem tiver oportunidade, sublinha ou escreva aí. Desse modo, o sujeito, ao estar imerso nesse panorama líquido, ou seja, ele continua trazendo essa linguagem metafórica de liquidez. No panorama líquido, acaba por perpetuar a exclusão. Olha só, palavra que demonstra aí marca de autoria. Exclusão, julgamento próprio do Matheus. Exclusão e a dificuldade, mais uma palavra, mais um julgamento do Matheus, e a dificuldade de inserção educacional dos surdos, por causa da redução do olhar sobre o bem-estar dos menos favorecidos. De novo, o sujeito, por estar imerso nesse panorama líquido, acaba por perpetuar a exclusão e a dificuldade de inserção educacional dos surdos, por causa da redução do olhar sobre o bem-estar dos menos favorecidos, estritamente relacionado com o tópico frasal dele. Continuando, em vista disso, os desafios para a formação escolar de tais deficientes auditivos estão presentes na estrutura desigual e opressora. Olha só que lindo! Olha que marca de autoria linda e fantástica. Olha só, a estruturação desigual e opressora, palavras mágicas, desigual, opressora, da coletividade, ou seja, de todos, bem como seu viés individualista, diminuindo as oportunidades sociais educativas dessa minoria. Ou seja, toda a sua ampliação e essa sua finalização estão o quê? Estritamente relacionados com o tópico frasal. Porque no tópico frasal, de novo, já vou ler aqui só um trecho que faz referência a isso. Explica a queda das atitudes éticas pela fluidez dos valores, a fim de atender aos interesses pessoais, aumentando o individualismo. Certo? Ele falou aqui de redução do olhar sobre o bem-estar dos menos favorecidos e a formação, né, devido a esse panorama líquido, a perpetuação da exclusão. Certo? Ou seja, tudo condizente com o que foi exposto no tópico frasal. Certo? Só ali, bem? Tranquilo? Beleza. Divisão, terceiro e último. Divisão. Terceiro e último, não, perdão, tem um quarto. Divisão. O tópico frasal, nesse caso, apresenta uma divisão de ideia principal em partes a serem desenvolvidas. Bem interessante esse daqui. Você vai dividir o que você vai explicar dentro da sua ampliação. Exemplo. O problema da migração nordestina no Brasil é resultado de 3 consequências essenciais. 3 causas essenciais. 2 pontos. Primeira, as secas, a grande propriedade e a falsa propaganda de imigração. Os baixos índices pluviométricos e a falta de irrigação da lavoura no sertão nordestino acarretam uma baixa produção de alimentos, inferiores às necessidades do comércio e até ao consumo local.
Ao lado disso, olha só, mais um, conectivos de adição, ao lado disso. Ao lado disso, os trabalhadores do campo, empregados de grandes latifúndios, são demitidos nas épocas de crise e por não terem uma terra que se prendam, sonham em viver em outro lugar, de emprego fácil e de fartura. Mais um, porque são 3. Soma-se a essa situação a falsa propaganda da imigração, criada pelos próprios migrantes e por alguns meios de comunicação, segundo a qual a vida dos grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro é de ampla realização material, que para muitos traduz em realização espiritual. Ou seja, tópico frasal que vai estabelecer uma divisão de ideias a serem discutidas. Olha só quais foram essas divisões aqui nesse exemplo. O problema da migração nordestina no Brasil é resultado de 3 causas essenciais. 2 pontos. Dividiu a seca, a grande propriedade e a falsa propaganda de imigração. O que aconteceu na ampliação? Ele explicou de maneira muito sucinta esses 3 pontos. Dica: não façam com 3. 2 já é excelente. 3, você acaba limitando o seu espaço para explicação, certo? Porque como você apresentou 3 pontos, você precisa colocá-los na ampliação. Então você vai ter um limite estrutural de linhas e tudo mais para fazer isso. Então quando você coloca apenas uma divisão entre 2 aspectos, 2 pontos, você possui um espaço maior para poder discorrer sobre aqueles 2 pontos levantados. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Alguém sabe? Como é que tá? Tá. Interrogação. Interrogação, galera, é quando você faz a pergunta. Dica: recomendo que não façam. Você deve evitar ao máximo que o corretor reflita sobre algo, certo? No Enem, para o UERJ a gente tem uma outra discussão acerca disso, mas evitem fazer perguntas na prova de redação do Enem. Tema: é também na produção número 7 que eu passei para vocês. O que há de errado com a felicidade? Esse exemplo aqui foi de uma aluna do curso, depois eu leio a redação completa dela, que ela fez essa redação e para mim foi uma das melhores dentro desse tema que eu já li. E olha só que interessante, olha como é que ela fez um parágrafo de desenvolvimento dela. O que seria felicidade? Uma das maiores buscas do ser humano. Uma pergunta. Tópico frasal, uma pergunta. Simples. Coube em menos de uma linha. Tranquilo? Para o filósofo grego Aristóteles, baseia-se em atividades de acordo com as virtudes do indivíduo. Para ele, o homem será feliz caso seja virtuoso. Para a contemporaneidade, porém, a concepção se diverge. Esse sentimento seria derivado da paz de espírito ou da durabilidade de emoções positivas promovidas por uma sequência de momentos. Dessa forma, a busca pela felicidade se mostra incessante, uma vez que a enxergam como um padrão de excelência inalcançável e a incumbem a realizações profissionais, amorosas e financeiras. Resumindo, o tópico frasal, ela fez uma pergunta: o que seria felicidade? Uma das maiores buscas do ser humano. Aqui ela apresenta a felicidade, na ampliação, ela apresenta a felicidade segundo a antiguidade, né, filosofia grega antiga de Aristóteles, e a felicidade na contemporaneidade, certo? Que se baseia em realizações profissionais, amorosas e financeiras, certo? Tranquilo? Para o Enem, não recomendo. Para o UERJ, aí sim, você já tem um outro tom, tudo mais, você já tem uma outra pegada, uma outra perspectiva que aí já pode ser aplicado, certo? E caso você faça mesmo assim para o Enem, não estou falando que é proibido, não esqueça. Você deve fazer a pergunta e imediatamente você deve respondê-la. Pode falar, Sônia. Ana Clara, o tópico frasal não tem que ser uma síntese. O último que você falou, a última observação que teve o Paulão, não está muito bem? Sim. Foi a Ana Clara Salles? Gonçalves. Exato, Ana. Esse que eu falei do Bauman é um tópico frasal grande, certo? É aquilo.
Eu falei que deve ser curto. Ele fez um tópico frasal mais extenso. E aí, o que acontece? Depende da avaliação de cada corretor. Certo? Eu acho que muita coisa aqui que ele falou nesse tópico frasal, ele poderia ter colocado dentro do desenvolvimento. Ele poderia ter encurtado esse tópico frasal. É aquilo, análise de corretor. Tranquilo? Mas vocês, recomendação do Vitor. Tópicos frasais curtos. No máximo, 2 linhas. Não ultrapassem isso. Galera, nessa folha tem os exercícios. Poucas pessoas mostram esses exercícios aqui feitos no caderno. Não deixem de fazer, é muito importante para vocês. Nessa número 2, eu coloquei aqui número 2. Crie um tópico frasal para o parágrafo abaixo, levando em conta as ideias que possivelmente utilizarem em seu desenvolvimento. Coloquei um texto. A partir desse texto, você vai imaginar uma possível proposta de redação. A partir do momento que você criou essa possível proposta de redação, você vai criar um tópico frasal que seria aplicável a algum parágrafo de desenvolvimento dessa proposta, referente a esse texto. Certo? A mesma coisa o número 3. Cite diferentes tópicos frasais pertinentes que possam sintetizar as ideias exploradas no texto a seguir. Coloquei até um trecho de uma entrevista do Átila, né? Aquele biólogo que tem aparecido bastante na televisão sobre essa questão do coronavírus e tudo mais, né? O que o Brasil precisa fazer e tudo mais, certo? Bem interessante, não deixem de ler e fazer. Seguinte, trouxe aqui para vocês um exemplo. O tema da produção número 5, se não me engano, foi sobre a crise da violência urbana, certo? O que você pode falar sobre violência urbana? Primeiro, causas. Se você pega lá atrás a construção histórica do Estado brasileiro, uma das causas, inegavelmente, foram os mais de 300 anos de escravidão, em que você tinha, né, tanto um Estado quanto senhores de engenho, né, uma sociedade ali civil que era extremamente autoritária e opressora. Ou seja, era uma sociedade que se baseou muito em castigos físicos, certo? Na violência como uma maneira de impor autoridade. Então você tinha a violência dentro das casas, mulheres e crianças, e você tinha a violência que era mostrada, que era uma realidade fora das casas, com os escravos. Mais uma vez a escravidão, consequência. Após os 300 anos de escravidão, você tem a libertação dos escravos, né, em 13 de maio de 1888. O que aconteceu? Essa liberdade ela foi traduzida, ela foi trazida, conquistada, mas sem nenhum empenho do Estado para o quê? Realocar esses escravos, essas pessoas, né, que outrora eram escravizadas, dentro da sociedade. Ou seja, elas foram marginalizadas, elas ficaram à periferia da sociedade civil. O que ocorreu? Desigualdade social. A cerne da violência urbana que nós temos hoje é um triste quadro da desigualdade social. Nós vemos um país extremamente desigual. Desigualdade social acarreta em delitos. Delitos que muitas vezes ocasionam violência. Nós temos um Estado, olha só, Luiz, olha só que interessante, o Estado brasileiro é extremamente opressor. Utiliza-se da violência como um artifício para imposição da autoridade. Vide os elevados índices
de pessoas que são mortas por policiais. A polícia brasileira é a segunda polícia que mais mata indivíduos na América Latina. Ou seja, nós temos um Estado, né, que é extremamente violento ainda no século XXI. Por quê? Herança da nossa construção social, da nossa construção histórica. Um Estado que sempre foi extremamente opressor. Outro caso, outra causa no caso, né? Nós temos ainda, infelizmente, um elevado índice de tráfico de entorpecentes. Ou seja, nós temos o narcotráfico ainda sendo um estado paralelo. E esse narcotráfico, o que acontece? Ele acaba criando milícias. Não aquelas milícias de ex-policiais, aquilo que todos nós já estamos acostumados, mas ele acaba criando um aparato, né, de banditismo que está à margem da sociedade. Consequentemente, você tem um aumento da violência urbana também. Outro caso que nós podemos citar, nós temos uma ineficiência de políticas públicas eficientes. Nós não temos uma política de estratégia, né, que consiga interligar as várias polícias, né, as várias zonas, áreas policiais que o Estado brasileiro possui. Outra coisa muito importante também, nós não temos um rigor efetivo de controle de entrada das nossas fronteiras. Ou seja, nós temos uma população que é extremamente armamentista, certo? Uma população ainda e principalmente nós temos essas armas, né, esses artefatos nas mãos de milícias urbanas que contribuem ainda mais para o agravamento da crise da violência urbana. Outra coisa interessante também, sistema carcerário. O que acontece? Com a superlotação, nós temos um sistema carcerário que ele não consegue fazer a ressocialização dessas pessoas, desses detentos. O que acontece? Aquelas pessoas que, porventura, conseguem sair legalmente, né, adquirem liberdade provisória, seja ela permanente, elas não passam por um processo de ressocialização. O que ocorre? Quando elas saem do sistema penitenciário, elas voltam a cometer delitos, elas retornam a cometer atos de violência. Outra coisa, nós temos uma justiça que é extremamente morosa, ou seja, nós temos um Estado, uma justiça, quando eu falo justiça porque a justiça também faz parte do Estado brasileiro, nós temos uma justiça que dá a sensação de impunidade. Ou seja, a atuação em crimes muitas vezes são corroboradas pela sensação de que haverá a impunidade. Ou seja, nós não temos uma aplicação rígida, certo? De penalização acerca de crimes cometidos, certo? Então, são N fatos, são N coisas que vocês podem colocar dentro dessa questão de violência urbana. É muita coisa. Eu vou ler para você... uma outra coisa importante também, agora dentro de elementos de intertextualidade. Na nossa Constituição, e isso é uma característica weberiana, de Max Weber, quem tem a tutela da segurança pública é o Estado. Então, olha só que interessante. A violência urbana, ela também é uma marca da desigualdade social. Então, se você pega, por exemplo, pessoas que moram em comunidades que estão sob influência direta de traficantes, de bandidos, ou em locais em que a milícia ela é predominante,
essas pessoas elas estão muito mais propensas à violência do que aquelas pessoas que moram, por exemplo, na Zona Sul e que moram em condomínios fechados, com segurança privativa. Ou seja, a segurança, o direito à integridade física e material é um direito de todos os cidadãos. É um direito constitucional. Mas só que em prática isso não é observado, porque há pessoas que possuem um contato, uma imersão a esses nichos de violência muito maior do que outras. Ou seja, isso afeta diretamente também a nossa democracia, certo? A nossa Constituição ela não está sendo, como é que eu posso dizer, assegurada a todos os indivíduos, certo? Outra coisa interessante também, Max Weber, sociólogo, um dos pais da sociologia contemporânea, ele diz que o Estado, somente o Estado, possui a tutela da violência. Ou seja, o Estado possui a tutela da violência para coibir violências individuais. Certo? Tranquilo? Outra coisa que vocês poderiam utilizar, os filósofos contratualistas, Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau e por aí vai. O que eles têm em comum? Não vou explicitar cada um individualmente porque eu vou falar isso posteriormente. Mas o que eles têm em comum? Eles acreditam que a instituição do Estado, olha só, mais uma vez, Luiz, o Estado, ele tem a obrigação de tutelar a segurança individual e coletiva. Para quê? Com a utilização do Estado, com a criação, com o surgimento do Estado, esse Estado grande, forte, ele acaba coibindo atos de violência individuais. Ou seja, o Estado ele acaba coibindo práticas de princípios de Estado natural, ou seja, de selvageria. Certo? Ou seja, a violência dentro de um corpo civil levaria à barbárie, se não houvesse o Estado. Então o Estado ele existe para preservar a minha individualidade, a minha propriedade privada e a minha integridade física. Certo? Tranquilo? Então, é função do Estado a segurança pública. Então, se nós vemos um quadro de crise de violência urbana, é porque o Estado ele não está se valendo das suas políticas públicas eficazes a fim de garantir esse direito constitucional à população. Certo? Tranquilo? Beleza? Eu estava, antes de vir para cá hoje, depois eu vou mandar para vocês, é uma matéria no G1 que estava dizendo sobre que nos 2 primeiros meses do ano, em relação a 2019, o índice de homicídios aumentou. Principalmente no Nordeste. Por quê? Principalmente no Nordeste, principalmente no Ceará, por causa da greve de PMs e tudo mais. Olha só, quando o Estado ele reduz a sua participação na coerção, na privação dessa violência, ela aumenta. Nós tivemos lá no Ceará, vou pegar o caso específico do Ceará, nós tivemos a greve dos PMs, que são representantes do Estado, e, consequentemente, nós tivemos o quê? Um aumento da violência urbana, infelizmente. Certo? Vou ler aqui um exemplo de uma redação relacionada a esse tema. Tema: a autotutela na segurança em questão no mundo contemporâneo. Começo. No século XVII a.C., o Código de Hammurabi, determinava que a população fizesse a justiça por si mesma, o que foi conhecido como Leis de Talião. Todavia, após a criação do Estado Democrático de Direito, a ideologia, abre aspas, olho por olho, dente por dente, criada antes de Cristo, tornou-se imprópria. Nesse sentido, não é razoável promover a autotutela na segurança, sob pena de, olha só os argumentos,
sobre pena de fragilizar o equilíbrio social e potencializar a maldade. Argumento número 1, fragilizar o equilíbrio social. Argumento número 2, potencializar a maldade. Desenvolvimento, tópico frasal. Olha o tópico frasal. A princípio, o conceito de contrato social, criado pelo filósofo John Locke, propõe que o Estado deveria substituir a vontade da população de modo a garantir direitos a todos. Olha só que interessante. Tópico frasal do tipo de conceituação. Pegou um princípio, um conceito de John Locke e fez a sua própria conceituação. Nesse viés, caso os cidadãos assumam porte de armas e façam a própria segurança, haverá um desequilíbrio do contrato social, o que representa prejuízo irreversível e fragiliza a ordem social, escassa na contemporaneidade. Finalização. Dessa forma, a ordem pública deve ficar a cargo de agentes preparados para a tarefa, o que, entretanto, tem sido uma exceção. Certo? Segundo, sobre outra análise, começando com o conectivo. Sob outra análise, o porte de armas evidenciaria a maldade humana. Olha como é que é simples e curto. Sob outra análise, o porte de armas evidenciaria a maldade humana. Ponto. A esse respeito, a filósofa Hannah Arendt disserta que as atitudes cruéis fazem parte do cotidiano moderno de homens e mulheres, o que define o conceito conhecido como banalidade do mal. Vou trazer para vocês futuramente também. É um livro. Eichmann de Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. O que ocorre que a liberação social de armas de fogo poderia potencializar a hostilidade, tornar a crueldade denunciada por Hannah Arendt cada vez mais presente e fragilizar de forma irreparável a harmonia coletiva que ainda resta. Desse modo, é incoerente que a nação busque ser pacífica, mas insiste em distribuir armas indiscriminadamente. O que acontece? Quando você tem a liberação, dentro dessa visão que foi exposta dentro da redação, quando você tem essa liberação do uso, da posse do porte de armas, e você dá essa tutela da segurança para o indivíduo, isso, em algum momento, pode se tornar um caos. Por quê? Uma pessoa pode acabar tirando a vida de outra em nome da sua segurança privativa, certo? O que deve ocorrer? A segurança ela deve ficar a cargo do Estado. O Estado, sim, deve ser o responsável pelo asseguramento da segurança de todo, do coletivo e do individual. Certo? Galera, vou ter que encerrar por aqui agora, porque minha fala. Essa busca pelo armamento na sociedade tem ligação com a ineficácia do governo? Sim, Júlia. Essa busca pelo armamento individual, por que as pessoas estão se preocupando em terem as suas próprias armas? Simples, porque elas não se sentem seguras. Em uma sociedade em que você tem a segurança plena dos indivíduos, alguém vai pensar em ter uma arma individual? Em ter o porte e a posse de armas? Não. Por que no Brasil se discute muito o porte e a posse de armas? Porque nós temos uma sociedade extremamente violenta. E nós temos um Estado que, infelizmente, não consegue assegurar a todos um direito constitucional, que é o direito da segurança da propriedade privada. Por que as pessoas querem ter porte de armas, na maior parte dos casos? Para fazer a proteção da sua propriedade privada, da sua casa, ou até mesmo da sua integridade física. Porque o Estado ele acaba não realizando essa função que é obrigatória dele, né? E instituições e órgãos responsáveis por isso é o que não faltam. Artigo 144 da Constituição de 1988 estabelece todas as instituições responsáveis pela segurança individual e coletiva. Todas as polícias, delegacias, por aí vai. Certo? Galera, estudem, saudades e até breve.